Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém. Amém. Abra o seu Evangelho, o Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Marcos 16. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 17 e seguintes. Tudo bem? Acharam? Jesus vai dizer: estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Palavra da salvação. Oh, glória! Estes milagres acompanharão os que crerem. Crerem em quê? Cristo Jesus. Crerem no Senhor. Abrirem o seu coração a Jesus, nosso Salvador. E a toda a graça que o Senhor, de modo especial nessa noite, veio fazer. O batismo no Espírito Santo em nossa vida. Se abrir a ação poderosa, embora silenciosa, do Espírito Santo em nossa vida. Jesus promete que aqueles que crerem nele falarão novas línguas. Nós já estudamos um pouquinho sobre o dom de línguas, mas hoje nós queremos nos aprofundar um pouquinho sobre o dom de línguas, um pouquinho mais sobre o dom da profecia, porque nós vamos exercitar mais ainda esses dons do Espírito, porque o Espírito está agindo na sua igreja. O Espírito está agindo em cada um de nós nessa noite, com toda certeza. O primeiro dom que se manifestou, qual foi? O dom de línguas. A igreja que nascia, na igreja nascente, o primeiro dom que se manifestou foi exatamente o dom de línguas. Quando a gente lê lá Atos 2, Pentecostes, né? Onde Nossa Senhora estava reunida com os apóstolos e com todos os discípulos de Jesus, e o Espírito Santo foi derramado em profusão, conforme a promessa do próprio Senhor Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e vai dizer São Lucas o quê? Que todos cheios do Espírito Santo começaram o quê? A falar em línguas, a orar em línguas. E como nós já vimos, o dom de línguas é o quê? Antes de tudo, uma profunda oração que se faz a Deus. Uma oração que se faz a Deus, que consiste no quê? Em dizer palavras, ou às vezes até sílabas, uma sílaba só, que não é fruto do nosso conhecimento, como nós já estudamos, não é fruto da nossa razão. E assim como acontece com todos os outros dons carismáticos do Espírito Santo, nós não perdemos o controle de nós mesmos. Quando nós estamos orando em línguas, ou no exercício de qualquer outro carisma do Espírito Santo, nós não perdemos o controle de nós mesmos, nós não perdemos o controle da nossa oração que fazemos. Quem já ora em línguas aqui, para a glória de Deus, levanta a mão. A grande maioria. Levanta a mão bem alto. Olha que beleza. Você fica fora de si quando ora em língua? Lógico, o coração da gente vibra. Quando vem a unção mesmo, vem.
A gente canta forte, canta alto, ora alto. Mas você perde o controle de si mesmo? Não perde, de jeito nenhum. Nós sabemos o que nós estamos fazendo, só não sabemos o que? Aquilo que estamos falando. Não sabemos. Mas nós sabemos o que estamos fazendo. Nós não estamos nos entregando à ação do Espírito Santo para que em nós e através de nós fale, como vai dizer São Paulo, coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Olha que espetáculo. São Paulo vai nos ensinar lá em 1 Coríntios 14, 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. É para Deus que está se falando. Não fala aos homens. Ninguém o entende, nós não entendemos, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito Santo. Olha que maravilha. Por isso que São Paulo vai nos ensinar, lá em Romanos 6, 28, o quê? Outro sim, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos fazer nada como de fato convém no Senhor. Mas o Espírito nos foi derramado, o Espírito nos foi dado, o Espírito veio em nosso auxílio para nos socorrer em todos os sentidos, principalmente em nossa oração, em nosso relacionamento com o Senhor. Então Ele vem em nosso auxílio com o quê? Com gemidos inefáveis. Palavra boa para inefável são gemidos inexprimíveis, mas que não se pode compreender, que não se pode entender. Mas São Paulo vai nos ensinar que Ele mesmo ora em nós com seus gemidos inefáveis, e aquele que perscruta os corações. Quem que perscruta os corações? Quem que perscruta os corações? O próprio Deus, Jesus. E São Paulo fala que o Pai, que Jesus sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede por nós, os santos, segundo Deus. É muito profundo isso. É muito profundo isso. Então, quando você ora no Espírito, meu irmão, minha irmã, quando você ora em línguas, quando você canta em línguas, quando você deixa que o Espírito Santo ore em você, saiba que o Espírito Santo está orando em você, em primeiro lugar, de acordo com a sua necessidade, em segundo lugar, de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade de Deus. E se você está orando por alguma outra pessoa, e você não está orando com as suas próprias palavras, mas você deixa que o Espírito Santo ore em você, através de você, para essa outra pessoa, saiba, meu irmão, minha irmã, que você fez a melhor oração por esta pessoa. Quem nos garante é a palavra de Deus. É o próprio Senhor que nos garante. Mas fica aquela coisa na cabeça, mas por que ficar orando em línguas? Por que ficar balbuciando palavras muitas vezes ininteligíveis ao nosso entendimento? Porque Deus fez assim. A resposta boa é essa. Porque Deus quis que as coisas fossem dessa maneira, simples assim. Mas por quê? Para que eu e você possamos dar o passo na fé. Isso não quer dizer que você vai orar com a sua própria linguagem, orar com o seu próprio entendimento. São Paulo vai dizer isso. Orarei com o meu entendimento, mas também orarei com o meu espírito. Orarei no Espírito. Das duas formas. Percebe? É um ato de fé. É um ato de fé. E o mais lindo de tudo isso é aquilo que São Paulo nos ensina lá no versículo 4 do capítulo 14, da primeira carta aos Coríntios. Ele vai dizer que aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo.
O dom de línguas nos edifica, isto é, nos faz crescer interiormente. Ele nos fortalece, ele opera em nós a transformação desejada por Deus. Ele opera essa graça na nossa vida. Por um lado, tirando toda a sujeira, tirando-nos de toda a contaminação. A palavra de ciência foi muito forte, o Senhor nos livrando de certos desajustes, desequilíbrios, até do paladar da gente. O cuidado de Deus para conosco. Percebem? O Senhor é detalhista. Tudo em nossa vida é importante para Deus. Tenha isso sempre em mente. Tudo em nossa vida é importante para Deus. Deus cuida de nós, vai dizer São Pedro. Deus cuida de nós. Então, por um lado, o dom de línguas opera em nós essa graça de transformação, tirando toda a sujeira, toda a contaminação do passado, do dia a dia. Ele vai nos curando, ele vai nos libertando. O dom de língua tem esse condão, esse poder de ir nos purificando. Quanto mais nós oramos em língua, mais o Espírito Santo está agindo em nós, através de nós. E nós não podemos deixar essa graça de Deus esvair pelos vãos dos dedos. Não podemos. Se por um lado o dom já age dessa forma, operando essa transformação dentro do nosso coração, por outro lado, vai fazendo que tudo aquilo que Deus colocou em nós, pela graça do dom da vida, pela graça do batismo, faz com que tudo isso venha à tona. Capacidade para amar, capacidade para perdoar, capacidade para se doar ao outro. O Senhor vai nos capacitando, o Senhor vai infundindo em nós um amor pela sua palavra, um amor pela Eucaristia, um amor pela igreja do Senhor. Vai operando toda essa obra. Ele provoca em nós uma profunda conversão, um desejo de seguir o Senhor, um desejo de realmente se desvencilhar de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que é contrário ao amor. O Espírito Santo vai agindo, ele nos leva a uma intimidade com Jesus, com Deus, cada vez maior na nossa vida. Suave, 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 suave. Olha o que o Espírito opera através daquilo que dizem por aí, porque eu não acredito muito nisso, mas dizem que é o menor dos dons. Se é que a gente pode rotular este dom tão poderoso que é o dom de línguas como o menor dos dons. Mas Jesus foi humilde e não se tornou poderoso, grandioso. É nesse sentido que eu penso que, embora seja tão simples, tão comum, é tão profundamente poderoso para aqueles que acolhem em suas vidas, para aqueles que se abrem à ação do Espírito Santo em suas vidas. Veja que profundidade nos leva. O problema maior, e é isso, infelizmente, dentro da própria renovação carismática, mas na vida de todos os cristãos, não acordam para tamanha graça que é o dom de línguas e tudo aquilo que ele pode realizar na nossa vida. Por isso que muitos não oram, porque fica aquela coisa da mente, né? A gente às vezes se sente, principalmente quando está começando agora, às vezes vem esse sentimento: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente isso é de Deus? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu estou orando mesmo em línguas? E será, e será, e será, e será, e você acaba sendo vencendo pelas dúvidas. E
nós não podemos ser vencidos pela dúvida. É uma questão de fé. É uma questão de crer. Ou você crê, ou você crê. É assim. Simples assim. Ou você crê, ou você crê. Mas seguindo o pensamento da irmã Bene, embora ele seja simples, né? Que dá essa sensação de ser tão pequenino, porque é tão humilde, e você precisa ser humilde para poder orar, porque só os humildes é que vão orar mesmo em línguas, confiando de que isso é obra de Deus na nossa vida, que não é obra de mãos humanas. Este dom nos abre para todos os outros carismas do Espírito Santo. Todos. São Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 14, 1, empenhai-vos em buscar a caridade, mas aspirai igualmente os dons espirituais, mas sobretudo o da profecia, que também estudamos na semana passada. O dom de profecia, se a gente pudesse definir o que é o dom de profecia em palavras muito simples, nada mais é do que um dom carismático, um dom do Espírito Santo, pelo qual alguém escolhido por Deus recebe uma mensagem do coração de Deus ao seu coração de profeta, para anunciar esta mensagem com fidelidade, seja para uma pessoa, seja para uma multidão de pessoas, com a finalidade de quê? Com a finalidade de encorajar, com a finalidade de instruir, com a finalidade de consolar, com a finalidade de exortar. Em outras palavras, é uma palavra, a profecia é uma palavra inspirada por Deus, que manifesta a expressão da vontade de Deus, manifesta o desejo e a vontade de Deus para a nossa vida, através de nós. Já falei outras vezes aqui em outros momentos que Deus age no humano, essa carcaça linda de morrer aqui. Então Deus age no humano, através do humano e de modo humano. Nós não podemos se esquecer disso. Deus determinou as coisas para que elas fossem exatamente assim. Deus age em nós, através de nós, de modo humano, porque somente de modo humano nós podemos compreender. Porque se a gente começar a querer compreender uma linguagem dos anjos, aí a gente vai ficar tilt, vai surtar. Então tem que ser de modo humano. Então nós não podemos nos esquecer. Então a profecia, meu querido irmão, minha querida irmã, é um dom do Espírito Santo destinado a revelar o pensamento de Deus. Isto é, o que o Senhor quer dizer para este povo, para esta pessoa aqui e agora. Aqui e agora. É isso. Profetizar é isso. Falar em nome de Deus. É dizer uma mensagem de Deus para o homem. É isso, simples assim. E como acontece? Aquilo que a nossa irmã Lilian já nos ensinou na semana passada. O que nós conhecemos em nosso meio como o quê? O ciclo carismático. E o que vem a ser? O que consiste esse ciclo carismático? Consiste o quê? No louvor, na oração, na profecia. Vamos destrinchar melhor isso daí. É como nós fizemos aqui. É uma experiência que todos nós, a cada terça-feira, de maneira especial, nós vivemos. Nós nos colocamos em oração diante de Deus para louvar o Senhor, para bendizer o seu nome. Nós fazemos isso com cânticos espirituais.
E geralmente depois dos cânticos espirituais, nasce em nós o desejo de nos soltar nessa maravilhosa obra do Espírito Santo, que é o orar em línguas, que é o cantar em línguas. Aí se faz um breve silêncio necessário, porque depende de uma escuta, a escuta de Deus, a escuta da palavra de Deus, a escuta da voz de Deus no interior. Então aquele breve momento de escuta e a profecia acontece através da unção do Espírito Santo. Simples assim. Nós tivemos hoje aqui a manifestação disso, essa experiência do ciclo carismático da profecia. A profecia, ela se realiza nesse clima de oração. Esse clima de oração nasce dentro de nós, nasce na nossa mente, nasce no nosso coração uma palavra, uma mensagem que ela se apresenta de forma insistente no coração da gente. Não teve uma palavra de ciência aí hoje à noite em que alguém estava quase que querendo soltar pela boca, mas não soltava? E precisou esse toquezinho, que é uma palavra de ciência, um outro dom que nós vamos aprender a semana que vem. Mas precisou desse palavra de ciência para que o irmão desabrochasse, porque fica aquela palavra de forma insistente no coração, e parece que se a gente não falar, se a gente não proferir a palavra de profecia, parece que o coração da gente não sossega. Não sossega. Não sossega. Verdade ou não é? Parece que, sabe, é uma coisa assim meio que, sabe, você entende? Eu falo ou não falo? Sabe, e fica aquela bateção. A irmã falou aqui, semana passada, que muitas vezes essa unção do Espírito Santo para a profecia, muitas vezes é precedida de certos toques sutis, como um formigamento nas mãos, um formigamento na língua, outro dá uma batedeira no coração, outro dá faniquito, sabe, uma coisa, se entende? Sabe? Acontece. Não necessariamente tem que acontecer, não necessariamente, mas pode acontecer, e se acontecer, é mais uma prova que Deus lhe dá, de que realmente é Ele agindo. Eu pensei que não ia sair nada disso. Quando eu preparava esse pequeno resumo, para a gente se colocar em oração e exercitar um pouquinho mais, de modo especial, o dom da profecia, o Senhor me concede uma profecia, dizendo assim, para cada um de vocês, meus filhos, minhas filhas, eu muito me alegro com a vossa presença aqui. Eu muito me alegro com o vosso interesse pelas minhas coisas, pelas coisas do meu espírito. Eis que derramo sobre vós uma porção dobrada do meu espírito, para que compreendais estes mistérios todos e também os outros que lhes serão revelados, para que compreendendo, se abram os vossos corações a mim, e eu possa me manifestar a vós com todas as graças e bênçãos que eu lhes tenho reservado. Confie em mim. Confirmação. É uma mensagem assim que vem ao coração, não necessariamente com todas essas palavras. Às vezes vem uma frase: meu filho, eu vos amo, confie em mim. Às vezes é uma frase só, e conforme você vai se soltando e você vai exercitando, o Senhor vai lhe dando muito mais palavras. Às vezes vem uma palavra, vem um sentimento, vem no coração, e conforme você vai falando, outras palavras vai sendo acrescentadas, e você vai soltando, e você vai soltando.
É assim simples. Deus é Deus simples. É nós que complicamos. Não é verdade? Nós queremos entender, nós queremos, matematicamente, fisicamente, quimicamente, nós queremos, destrinchar o dom e passar por um filtro. Aí fica difícil o Espírito agir com a liberdade que Ele deseja agir em mim e através de mim. Mas conforme você vai exercitando, isso vai ficando mais aperfeiçoado o dom por meio de você. É uma questão de dizer, tudo na nossa vida é assim, não é verdade? Criança nasce lá, não sabe, fica lá, não sabe nem falar, mas vai aprendendo, vai falando meio que, papá, mamama lá, o L é fundamental na vida, o R, Começa assim, depois ele vai se desenvolvendo até, grandão, já 20 anos, 30 anos, vai para a faculdade, se forma, acaba sendo um doutor na vida aí. Vai aprendendo constantemente. O nosso espírito humano é um espírito criado por Deus para o infinito. Nós nunca temos um limite para o conhecimento, já percebeu? Sempre estamos aprendendo, sempre estamos conhecendo, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então com as coisas espirituais também segue. Deus age no humano, de modo humano, através do humano. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se aperfeiçoa, quanto mais você exercita o dom do Espírito, mais você é aperfeiçoado será naquele determinado dom. É assim as coisas de Deus, é assim. Nós falamos a Deus pela oração, Deus nos responde pela profecia. E um detalhe importante, ela falou aqui, mas eu reforço isso. As profecias nos são dadas como orientações a serem obedecidas. Obedecidas. Nós devemos levar a sério a palavra de profecia. Nós devemos levar a sério, porque por ela o Senhor nos fala. O Senhor nos fala. E essa profecia que o Senhor nos revela, essa mensagem que o Senhor nos dá, pode mudar o rumo da sua vida. Pode mudar o rumo da sua vida. Mais de 20 anos atrás, logo que eu comecei, não, muito mais, quase 25 anos atrás, eu entrei na renovação carismática através de uma enfermidade da minha esposa, eu já contei isso aqui para vocês, e logo depois de o Senhor ter curado, ter libertado, enfim, aí eu entrei numa profunda depressão, mas uma profunda depressão. Já conheci o grupo de oração, já comecei a participar, fui fazer experiência de oração, mas eu entrei num processo de depressão profunda. Quase perdi meu emprego, eu tinha medo de sair na rua, chorava constantemente, um sentimento de medo, um sentimento de apreensão, que eu não tinha controle, terrível, terrível. Aí eu passei por todo um processo de oração de saturação, como a gente conhece, quase que diariamente, nesse processo de oração, para pedir a Deus a graça da cura, da libertação. Hoje eu compreendo que era um processo de aperfeiçoamento que Deus estava dando em mim. Hoje eu digo isso por quê? Porque lá, eu não sei se ainda há aquele plantão de oração na catedral. Existe ainda, Não? É no escritório,
Antigamente era feito ali na catedral um plantão de oração que acontecia todas as terças-feiras. Tinha o grupo de oração e logo depois do grupo de oração as servas do Senhor, os servos do Senhor se colocavam ali para orar pelo povo individualmente. E eu me lembro que eu fui nesse plantão de oração e como eu conhecia a Célia, que é hoje a coordenadora da comunidade de Aliança Imaculado Coração de Maria, a Célia, que foi por várias vezes coordenadora local e coordenadora arquidiocesana da Renovação Carismática, ela se encontrava lá e como eu a conhecia, trabalhava com ela em alguns retiros e tudo mais, eu fui lá pedir oração. Mas estava extremamente angustiado, pedi para sair mais cedo lá do meu serviço, e fui para lá. Ao chegar lá, ela orou ali quietinho, sentadinho no banco, assim como vocês estão ali na catedral. Ela orou. E eu ali, mais com medo, mais tremendo, mais surtado do que... E ela orou. E aí ela pegou, nossa, aquele jeitinho da Célia, né? Nossa, e sorriu. Nossa, eu falei, nossa, eu acho que já morri, já... mais ou menos isso, nossa, digo eu. Ela falou assim, o Senhor fala para você, rios de água viva fluirão de suas palavras. Nossa, 3 vezes o Senhor está dizendo, pregação, pregação, pregação. Eu não entendi balufas nenhuma. Eu quero é cura. Eu quero é a cura. Rios de água viva fluirão de suas palavras. Pregação, pregação, pregação. E aí o Senhor foi operando. Aí conforme o caminhar, conforme eu fui caminhando, mesmo com tudo aquilo que eu estava vivendo, aquele processo de depressão, mas eu continuei caminhando no grupo de oração, participava de retiros. Logo no início eu já fui chamado, porque eu tocava violão, já fui chamado, naquele tempo não tinha ministério de música, eu fui chamado. Então, conforme eu fui caminhando, o Senhor foi me curando. E na caminhada eu compreendi que o meu ministério na igreja do Senhor é o anúncio da palavra de Deus. Através da pregação, através do ensino. Porque o Senhor foi me chamando inúmeras vezes para esse ministério específico dentro da igreja. Muito mais do que ministério de canto, muito mais do que ministério de animação. Mas o meu ministério dentro da igreja, efetivamente e de maneira específica, por causa da profecia, é esse. E a cura aconteceu, graças a Deus. Foi assim, paulatinamente sendo curado. Não vou dizer que estou 100%, mas uns 90 e pouquinho. Eu sou meio surtado. Mas estou nesse processo. Vamos fazer uma experiência aqui agora? Fique de 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. Se possível, com gente que você não conhece. Se possível, gente que você não conhece. Se for possível, obviamente. É que com o marido fica fácil. Mas presta atenção aqui, olha aqui para mim. Ó, atenção. Ó, atenção aqui, por favor. Nós tivemos a experiência de quando a gente ora em línguas, a gente abre e o Espírito Santo unge seus profetas no meio do seu povo e Deus fala, não é assim? Hoje nós vamos fazer uma experiência diferente. Nós vamos pedir a graça de uma profecia para o irmão, para a irmã. Isso não quer dizer que você vá receber
ou, sabe, não se preocupe com isso. Eu tenho que ter a profecia, eu tenho que falar alguma coisa. Não se preocupe isso. Se solte no Espírito. Se o Espírito Santo quiser falar, ele vai falar. Se ele não quiser falar, ele não vai falar. E nem por isso você é o patinho feio da lagoa. Não é assim que funciona. Mas se solte no Espírito. Nós vamos orar em línguas. Presta atenção. Presta atenção, ó. Nós vamos orar em línguas. Se você quiser, pode perguntar o nome do seu irmão, da sua irmã, né? Você vai entregar esse irmão, essa irmã. Vamos fazer um pequeno louvorzinho e já começar a orar em línguas. Vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Silencia e escuta. O silêncio é para escutar o Senhor. Você está orando por esse seu irmão, por essa sua irmã. Então, silencia. Escuta o Senhor. Se vier a palavra, se vier a mensagem, você suavemente fala ao ouvido do irmão aquilo que Deus mandou você falar a ele. Feito isso, a gente vai fazer o vice-versa. Aí a gente vai mudar. Então escolha quem vai orar aí primeiro. Rapidinho, quem que vai orar por primeiro? Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Oremos, irmãos. Vai louvando por esta vida. Vai louvando pelo seu irmão. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós te bendizemos de todo o coração pela vida desse meu irmão. Por isso nós nos colocamos aqui, Senhor, como um instrumento na vida desse irmão, um instrumento do Senhor na vida desse irmão. Uri alabaraha labaria xereberia labaraga labaria lalegereberia labaragalabari xereberia labaraga labaria remenia labaraia lalegereberia labaraga labaria xereberia labaracanda lauireberia labaraga labaria xereberia lalacal. Se você não ora em línguas, vai dizendo aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus, aleluia Jesus. Uri alabaraha labaria lalaga labaria lalegereberia labaracanda lauireberia labaraga labaria lalegereberia labaracanda ireberia labaraga labaria xereberia la baragala baria la digeberia la baragala baria shereberia la barakanda la wereberia la baragalaria uria la baragala maya la manai uria la baria la shereberia la baragala baria la digeberia la barakanda la shereberia la baragala baria la digeberia la baragala baria shereberia la barakanda la wereberia la baragala baria uria la baragala baria shereberia la baragala baria la. Faz o silêncio agora e escuta Deus. Seja o que for, uma palavra, uma frase que tem essa conotação de uma mensagem, fala para o seu irmão, sem medo, sem receio, sem medo de errar. Não se preocupe se você está fazendo certo, se está fazendo errado, mas fale aquilo que é uma palavra para o seu irmão de Deus. Fale, partilhe. Uma vez que você falou, impõe as mãos sobre o seu irmão e ore em línguas para que esta palavra seja acolhida no coração desse irmão, dessa irmã. Uri alabaraha labaria xereberia lalacandala. Iridika labarra lamaya lalagireberia labaraga labaraha lamania xereberia lalacandala. Uiriberia labaracandala. Xereberia labaraha labaria kinemenia xereberia labaracandala. Uiriberia labaracandala. Uiriberia. Agradeça, obrigado, Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, muito obrigado. E agora inverte a posição agora.
Quem orou recebe a oração agora. Quem recebeu a oração vai fazer aquele mesmo esquema, vai louvar pela vida desse irmão, dessa irmã. Depois a gente vai orar em línguas, silenciar, ouvir Deus e proclamar a profecia ao ouvido do seu irmão. Impõe as mãos sobre o seu irmão e vai louvando. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque ele é amado, ele é amada do Senhor, e ele está aqui, Senhor, ela está aqui, Senhor, justamente porque o Senhor quer se manifestar na vida dela poderosamente, e desde já nós te louvamos e te agradecemos. Uria labaraha labaria. Vai orando em línguas, impondo as mãos sobre o seu irmão, sobre sua irmã. Uria labaraha labaria lalagalaria. Idiberia labaraha lamaya shediberia lalakandala. Uidiberia lamanaya radiberia lalakandala. Uidiberia shediberia labaraha lamania shediberia lamanakandala. Uidiberia labaraha labaria shediberia lalakandala. Idicalabanaya la dikideberia la baracandala, uideberia la baraha la baria shedeberia la baracandala, uidebeniala, uria la halabaria la maria shedeberia la yala deberia la baracandala, olocandala yede que le veria la baragere beria halamana yoria shedeberia la candala ye, uria la baraga la baria la galabaria shedeberia la canaria la yala. Silencia e ouve o Senhor lhe dizendo ao coração em relação à vida dessa sua irmã, desse seu irmão. E se você já ouviu, se já você sentiu essa mensagem, já veio ao seu coração, proclame essa mensagem para o seu irmão, para a sua irmã. Seja uma palavra, seja uma frase, seja um sentimento que Deus coloca no seu coração, proclame para o seu irmão. Sem medo de errar, sem medo de fazer papel feio. Não é o seu nome que está em jogo aqui. É Deus agindo, é Deus falando, é Deus se manifestando em nosso meio. Uma vez que você falou, impõe as mãos sobre esse irmão agora que recebeu a oração e vai orando em línguas, para que da mesma forma essa palavra de profecia possa calar fundo e transformar a vida do seu irmão, da sua irmã. Uria labaraha labaria la digeberia labaraga labaria labaraga labaria la digeberia labaraga labaria. Uria labaraga labaria shedeberia labaraga labaria la digeberia labaraga labaria shedeberia la candala. Ideberia la baraga la baria la digeberia la baraga la baria shedeberia la baraga la baria shedeberia la baraga la baria la digeberia la baracanda la uideberia la baria shedeberia la baraga. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por toda manifestação no meio de nós. Obrigado pelo dom da profecia. Obrigado pelo dom de línguas. Obrigado, Senhor, por esta manifestação em favor desse meu irmão, dessa minha irmã nesta noite, Senhor. Obrigado porque és um Deus que fala conosco, és um Deus que cuida de nós, é um Deus que está atento à nossa vida. Por isso nós te agradecemos e te bendizemos. Muito obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Dá um abraço no seu irmão e vai voltando para o seu lugar. Vai voltando rapidinho para o seu lugar. Senta. Por favor. Rapidinho, que ainda tem mais alguma coisa. Ainda temos tempo ainda. Temos 5 minutinhos.
Pode sentar, pode sentar. Pode sentar. Eu queria aqui, nesse momento, e eu peço que vocês sejam solícitos naquilo que eu vou pedir, eu gostaria que viesse aqui à frente essa dupla em que ambos tiveram palavra de profecia. Ambos tiveram palavra. Eu falei da parte do Senhor para o irmão e o irmão falou da parte do Senhor para mim. Então vem aqui esses dois aqui na frente. E agora vocês vão dar o seu testemunho agora, porque só pode confirmar a palavra de profecia o irmão que recebeu a profecia, obviamente, né? Orando pela Toninha, Jesus me mostrava passarinho preso na gaiola, assim, né? Agitado, assim. Eu falei, será que é passarinho de verdade? Porque antes eu preciso conversar com Jesus. Ou será que se trata de um sentimento? E daí eu fui falar para o Toninho, mas só falei isso. Ela falou, não, eu não tenho passarinho. Eu falei, mas você se sente assim? Ela falou, sim, eu me sinto assim. Então, eu complementei. Veio na hora a complementação. Eu falei, então, tão fácil quanto é libertar um passarinho, que é só abrir a porta, assim Jesus faz com você. Abre a porta e esse sentimento de prisão sai de você. Jesus te liberta tão fácil quanto ele liberta uma ave da gaiola. E ela confirmou. Confirmo. Então, eu orando pela Marilena, que eu não sou ainda apta a línguas, mas eu sinto uma paz, uma renovação no meu coração muito grande quando estão orando, né? Eu sinto assim que a igreja cresce. Então, consegui orar para Marilena e veio assim uma visualização para mim que Marilena estava no fim de um lugar, assim, bem no fim. No último, quase que ela não aparecia. Parecia assim, quase só a pontinha da cabeça dela. E Deus falava para mim assim, que ela viesse para frente. Que ela viesse para frente. E, ó, como se ela não quisesse vir. Que ela viesse para frente. Falou diversas vezes para mim assim, que ela viesse para frente. Ó, assim, tá até muito forte isso daí. Foi forte. Eu vi assim a pontinha da cabecinha dela e Deus falando assim, que ela viesse para frente. E ela confirmou para mim que ela tem mesmo essa dificuldade de estar nos lugares, de estar. Ela é tímida. Me parece. É. Me parece, né, filha? É que nós vamos aprender a semana que vem sobre a palavra de ciência. Vem aqui, pode vir aqui. Nós vamos aprender a palavra de ciência, a palavra de sabedoria na semana que vem. Mas elas, como já estão adiantadas na classe, sabe? A profecia veio precedida de uma palavra de ciência. Você entendeu? Nós vamos aprender isso, porque é dinâmico. As coisas do Espírito, elas acontecem simultaneamente. Então, ela recebeu uma palavra as duas recebeu uma palavra de ciência, que no caso dela uma gaiola, no caso dela ela viu a Mari lá no fundo e aquela coisa. Depois o Senhor vem para frente e no caso dela abra a porta e saia, se liberte, se solte, entendeu? A ordem foi dada. Então a ordem foi a profecia, mas foi precedida de uma palavra de ciência. Não, mas vamos aprender tudo a semana que vem. Daqui a pouco a coisa vai ser tão assim. Nós vamos estar tão dominando, não o Espírito, mas os dons do Espírito. Você vai ver como as coisas fluem facinho. Vamos lá. Eu morro de medo do microfone. Eu queria ser tímida igual a Marilena.
Disfarçada. Então, quando ela, eu pensei, você ora primeiro, porque eu nunca tive, assim, visão, nem profecia, nada. E orar em línguas eu oro faz tempo, mas eu morria de vergonha, não orava perto dos outros. Daí no parto da minha filha eu soltei e agora eu oro bastante. Aí ela orou para mim e depois quando terminou, a expressão dela, porque quando ele falou, vamos escutar, eu olhei para ela, a expressão dela, parecia que ela estava com dor, chorando. Aí ela falou que Jesus estava me dando um coração novo, que o meu estava cheio de curativo. E daí eu fui orar para ela. Aí quando eu comecei, era para agradecer, eu já comecei a orar para ela, não nem agradeci. E veio assim, luz. Aí eu falei, nossa, parece que eu quero botar, porque eu tenho meio assim, quero mandar em Deus, né, já. Aí eu comecei a orar lá na hora de escutar, eu falei, nossa, Jesus não vai falar no meu ouvido, não vai. Aí veio aquele clarão, aquela luz. E eu olhava assim, aquela luz. Eu falava, meu Deus do céu, ele não vai falar no meu ouvido? Eu falei, ele só mandou luz, não mandou palavra nenhuma. Ela falou, mas eu estou precisando de luz. Eu falei, então é isso. E foi assim, glória a Deus. Um cheirinho de curativo. Não, eu estou contando. Só que eu via mesmo um coração, era um coração mesmo. E ele estava cheio de curativo, sabe, curativo. E aí Deus ia tirando um por um os curativos. E o coração era novo, sem ferimento nenhum. Não, ele falava que ele estava dando um coração novo. Ele deu um coração novo, é profecia. Só que também, ambos os casos foram precedidas da palavra de ciência, que foi essa visualização que vocês fizeram. Entenderam? Vocês entenderam, né, a experiência dele? Ela teve o clarão de luz é a palavra de ciência. Só que ela, na simplicidade dela, ela falou, eu só estou vendo um clarão de luz, como... Não ouviu voz. Mas para ela já se sentiu tocada. Por quê? Porque ela está precisando de luz no seu coração. E na volta, ela enxergava um coração cheio de esparadrapos, né? Cheio de curativos, né? E que o Senhor falava a ela que está... Como? Está lhe dando um coração novo, tirando-lhe todas as feridas. Isso é a profecia. Mas foi precedida também de uma palavra de ciência. Palmas para Jesus.